Agora em Goiânia são 7 horas e 39 minutos, 7h39, a gente continua falando sobre política a partir de agora, entrevista ao vivo com o presidente do Progressistas, o PP aqui em Goiás, Alexandre Baldi. Presidente, obrigado pelo contato com a gente na Sagres, falar sobre o cenário aqui para 2022 em Goiás, no Brasil também. Bom dia, um abraço, Baldi. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos que participam conosco pela Sagres. Um prazer enorme falar contigo, viu? Presidente, eu vou começar perguntando sobre a última notícia, assim, sobre o nome do senhor, que envolveu um suposto veto do presidente Bolsonaro a uma indicação do senhor para ser uma espécie de articulador político do Ministério da Economia. O senhor foi vetado pelo presidente Bolsonaro, Baldi? Rubens, até o ponto aonde eu fui comunicado, na verdade, o ministro Paulo Guedes tinha um plano de reestruturação do Ministério da Economia e que nós havíamos conversado inicialmente. Eu havia colocado a ele que era difícil eu poder assumir nesse momento qualquer tipo de função pelo fato de eu estar pré-candidato ao Senado Federal. Portanto, eu deixei o governo de São Paulo há 60 dias para justamente cuidar da candidatura. E não seria possível, nesse momento, assumir uma função no governo para poder cumprir atribuições e responsabilidades. Por isso, nós não chegamos a concretizar, mas ele, no esboço de reformulação do Ministério, alguém vazou esse esboço e, de fato, desencadeou em todas essas situações que, do ponto de vista político, o presidente da República decidiu que não era o momento, justamente por entender que as configurações eleitorais, seja em Goiás e seja em cada um dos estados, serão pontos essenciais para as pessoas que estejam ocupando função dentro do governo. Há alguma relação, Baldi, além disso, há também alguma relação do senhor não ter assumido o cargo, mas também alguma relação mais afastada nesse momento com a base do presidente Bolsonaro, com o próprio presidente Bolsonaro, por conta da proximidade do senhor aqui com o Caiado, enfim. Qual é a relação que o senhor tem nesse momento com a base política do presidente e com o próprio presidente? Bem, Rubens, sempre guardei uma boa relação. Essa é uma decisão que já define um pouco o cunho do ano eleitoral de 2022, certo? O presidente está fazendo política e certamente preocupado com o governo e as pessoas também estejam alinhadas do ponto de vista político. Portanto, eu acredito que a relação que mantemos, ela continuará sendo positiva. Agora, o presidente, é claro, ele quer que tenha dentro do governo, ou principalmente na perspectiva de que fosse entrar no governo, se ali de fato eu aceitasse e desse continuidade justamente com o Ciro Nogueira, que é presidente do meu partido, para que pudesse entrar no governo. Mas como não havia sequer ainda, Rubens, dado a resposta ao ministro Paulo Guedes, e esse vazamento da informação de alguém da sua equipe no Ministério da Economia foi o que desencadeou todo esse mal-estar. Portanto, eu não acredito que haja qualquer tipo de dificuldade. Agora, é o direito dele de poder já, nesse momento, abrir espaço no governo para as pessoas que estejam alinhadas ao seu projeto político em cada um dos estados. O PP hoje está na base do governador Ronaldo Caiado. O senhor é pré-candidato ao Senado na base do governador ou também em possíveis outras chapas que possam surgir, como a do próprio Gustavo Mendanha, que está na oposição, ou uma chapa bolsonarista que aparentemente vai se estruturando, né? Parece que há cada vez mais a intenção de uma chapa efetivamente ligada ao presidente Bolsonaro por aqui. O senhor é pré-candidato necessariamente ao Senado na base do governador Ronaldo Caiado ou outras chapas também estão aí sob o olhar do senhor, Baldi? Rubens, você me chamar de senhor é difícil, né? Mas tudo bem. A nossa idade não é muito diferente. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, a minha pré-candidatura é o que eu posso falar e posso opinar. Agora, sobre o fato de estar na chapa do governador Ronaldo Caiado ou em qualquer outra chapa, são definições que serão aplicadas entre julho e começo de agosto do ano que vem. Portanto, é cedo e precipitado para poder lhe dizer, olha, eu estarei nessa ou naquela chapa. É ainda muito cedo. Foi até o que eu tentei compartilhar nesse evento passado, recente, para que a gente possa ter essas evoluções políticas, porque o quadro eleitoral hoje, dezembro de 2021, é um.
o quadro eleitoral em julho de 2022, ele pode ser bem diferente. Portanto, essa é uma pergunta, Rubens, que os postulantes, no caso o governador Ronaldo Caiado, deverá responder. Nós estamos na base do governo do Estado, aliado do governador Ronaldo Caiado, e é natural que tenha essa predisposição. Agora, a definição, de fato, ela se dará na última semana de julho, ou primeira semana de agosto, para concretizar as chapas que estarão, né, disputando a eleição no âmbito majoritário. Ex-deputado federal, ex-ministro das Cidades, ex-secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, presidente do Progressistas em Goiás, conosco. Cileide Alves. Bom dia, presidente. Obrigada pela sua presença aqui. Bom, o senhor está dizendo que há essa predisposição de apoiar o governador. Na conversa que o senhor teve com o governador no entorno do Distrito Federal, depois da divulgação dessa informação, o senhor disse ao governador, reforçou ao governador que o PP pretende continuar na chapa dele depois que essa informação foi publicada? Bem, bom dia, Cileide. Também, por favor, não precisa me chamar de senhor. Aqui agradeço a oportunidade de estar com você e com o Rubens na Sagres novamente e reiterar que, quando encontrei o governador num evento na cidade de Pirenópolis, nosso querido amigo prefeito Nivaldo, eu disse a ele que continuamos na base do governo e que o Partido Progressista no estado de Goiás, né, tem a independência para escolher os seus projetos eleitorais em 2022. Eu fui nomeado pelo presidente do partido, Ciro Nogueira, para ser o coordenador político pelo partido em todos os estados no Brasil. Portanto, eu posso responder, inclusive pelo meu estado, nosso estado de Goiás, de que os partidos em cada um dos estados terão a independência para escolher os projetos, para que eles possam escolher e para que nós possamos aqui escolher a chapa que estaremos atuando, sendo candidatos para eleger fundamentalmente o nosso foco, ampliar a nossa bancada de deputados federais, ampliar a bancada de deputados estaduais, que desencadeia, claro, nas próximas eleições, para que a chapa de deputado federal possa ser aumentada. E, é claro, em seguinte, as bancadas do Senado Federal. Portanto, esse é o objetivo e disse ao governador Ronaldo Caiado claramente que teremos a independência para poder escolher se de fato for o caminho com ele na chapa majoritária em 2022. O senhor imagina essa possibilidade de, para atender aí o presidente Jair Bolsonaro, já que o PP é da base do presidente Jair Bolsonaro, que o PP tenha de escolher não a chapa de Caiado, mas a chapa que terá o apoio de Jair Bolsonaro em Goiás? Cileide, aí eu já lhe digo, até como coordenador político na eleição de 2022 do Partido Progressista em todo o Brasil. É aquela orientação que eu recebi do presidente do partido e hoje do presidente em exercício, que é o deputado André Fufuca. O partido tem independência para escolher os seus projetos em cada um dos estados. Quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, definiu que se filiaria no Partido Progressista, todos os diretórios estavam comprometidos a assumir o projeto de candidatura do presidente. Quando ele definiu se candidatar, ou se filiar a outro partido, nós colocamos que todos os diretórios teriam o trabalho para que eles fossem de acordo com o que é objetivo de aumentar as bancadas federais. Portanto, Cileide, nós teremos independência para poder estar na chapa do governador Ronaldo Caiado ou qualquer outra chapa, desde que ela se mostre competitiva, desde que ela se mostre viável, para que a gente consiga eleger um número maior de membros representantes no Congresso Nacional. Alexandre, qual vai ser o reflexo político na relação do PP nacional com Jair Bolsonaro depois do veto a seu nome em função dessa questão local aqui, em função de o partido estar na chapa de Ronaldo Caiado, estar no governo de Ronaldo Caiado? Cileide, é uma resposta que eu particularmente sozinho não posso lhe dar, né, dar aos nossos ouvintes, mas não tenha dúvida que uma antecipação de um quadro político-eleitoral, ele não é saudável, certo? Então, quer dizer, mesmo que esse processo, né, de convite do ministro Paulo Guedes, que foi realizado,
e de desencadeamento de aceite não tenha sido concretizado com toda transparência e sinceridade, nós, obviamente, qualquer tipo de antecipação política eleitoral, né, em um momento onde o governo precisa de apoio, né, para que se aprove medidas, como naquele momento a PEC dos precatórios, né, e como outros tantos assuntos, como Auxílio Brasil e recursos para o orçamento, a votação do próprio orçamento de 2022, certamente o governo precisa e continuará precisando de apoio para que essas medidas sejam aprovadas. Portanto, na formação, né, dos quadros eleitorais em cada um dos estados, certamente haverá sempre algum tipo de desconfiança por parte de alguns quadros do partido. Esse é um sentimento que eu compartilho, que é entre uns e outros, que ficou, para que nós formemos as melhores chapas em cada um dos 27 estados brasileiros. Pois aí assim, eu acho que mesmo que o senhor não possa dizer sozinho, né, precisaria de ajuda de outros membros, mas então eu vou recolocar a pergunta que eu acho que o senhor pode me responder. Qual foi a repercussão desse veto ao seu nome junto ao ministro Ciro Nogueira e também junto à direção nacional do PP? Como que isso foi percebido, recebido por eles? Cileide, não tenha dúvida que o ministro Ciro Nogueira, ele está no governo, está ao lado do presidente. Portanto, ele teve toda a tranquilidade por entender a posição, né, do governo federal, em que todos os membros que estejam entrando ou participando do governo, que são atores políticos, que estejam alinhavados com os projetos políticos eleitorais do governo federal para 2022. Agora, é claro que a bancada, que cada um que esteja em estados que têm posições distintas. Tem estados que têm candidatos que são muito expressivos, que não são o presidente da República. Portanto, essa é um sentimento de que eu compartilhei contigo e compartilho aqui com todos os ouvintes, que fica certamente esse desejo de ser cada vez mais reflexivo sobre as decisões na eleição de 2022. Desculpa, mas eu não entendi a sua resposta. Exatamente qual foi essa repercussão? Foi aceita, não foi aceita? Foi entendido, não foi? Foi visto como um sinal de alerta em relação a outros estados? Explica melhor, por favor. Cileide, ela, sem dúvida alguma, ela antecipa o quadro eleitoral. Então, ela antecipa qual será, provavelmente, o posicionamento dentro do quadro das eleições de 2022. E esse sentimento certamente será de uma importância muito grande para cada um dos estados, porque no estado de Goiás nós temos essa realidade que está colocada. Mas como é que é a realidade do estado do Ceará, na Bahia, no Pernambuco? Enfim, cada um dos estados nós temos uma realidade distinta, diferente. Tem estados que você tem a candidatura do Lula fortemente colocada, né, com uma aprovação de número feitas por pesquisas muito acima, né, do presidente Bolsonaro. Portanto, em cada um dos estados, essa realidade, eu digo assim, nesses estados, certamente a reflexão sobre o apoiamento A ou B vai ser mais reflexivo, não tenha dúvida. Então, se eu entendi, essa decisão a seu respeito funcionou como um sinal de alerta na direção do partido sobre qual pode ser o comportamento do presidente Bolsonaro em relação ao PP nos demais estados brasileiros. Cileide, eu acredito que sim. Esse é um sinal de alerta, antecipando, né, um ato que deveria ser tomado, né, já nos momentos, seja entre abril e julho do ano que vem, e é claro que antecipa e aciona esse sinal de alerta para qual deverá ser a posição do governo federal nos quadros eleitorais em cada um dos estados no ano de 2022. Bom, quando o PP acertou com o governador Caiado a participação no governo dele aqui, uma das questões que foram divulgadas pelo partido foi de que essa proximidade do PP no governo federal facilitaria que o governo de Goiás conseguisse ver atendidos seus pleitos junto ao governo federal. A gente entende
né, com essa decisão do PP, que isso mudou também. Quer dizer, o PP de Goiás não vai ter mais essa força política junto ao governo federal, já que está muito claro que o governo federal, que o presidente Bolsonaro não quer ajudar o governador de Goiás. É isso? Cileide, eu não acredito que seja esse ponto. Inclusive, quando o ministro Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estiveram em Anápolis conosco e o governador Ronaldo Caiado pediu apoio a eles, né, na nossa presença sobre a cessão da área da Embrapa para a construção de uma futura instalação de um hospital para tratamento de câncer, esse pedido foi levado pelo ministro Ciro Nogueira e foi atendido pelo presidente da República. Então, a perspectiva de apoio do partido por estar na base do governador Ronaldo Caiado e por ter, né, ali esses atores políticos, seja o ministro Ciro Nogueira, seja o presidente da Câmara, Arthur Lira, que eu creio que no momento político que vivemos é um importante ator político no cenário, né, de que há necessidade de aprovações de medidas importantes para o Brasil, seja, assim, o partido respeitado, e o partido, é claro, ele atua no bloco. O partido não é o estado de Goiás ou o estado do Paraná. O partido é o partido em todo o Brasil, e tem o líder do governo, por exemplo, Ricardo Barros. E todas essas forças, elas sempre atuam de forma unida para que eles possam, né, conquistar em cada um dos objetivos que existam, os objetivos. Bom, diante desse fato, está claro que o senhor não vai ocupar nenhum cargo no governo federal, pelo menos até as eleições, é isso? Exatamente, Cileide. Está claro, como estava claro anteriormente, certo? Como eu lhe disse aqui ao Rubens, um vazamento de uma informação do desejo do Ministério da Economia de reformulação de equipe e das pessoas que eles tinham desejo de que ocupassem as funções. Então, nessa forma, não havia sido retornado ao ministro da Economia sobre a possibilidade de ir ou não ir ao Ministério da Economia, mas eu fui muito claro, Cileide, porque saí do governo para ser pré-candidato e poder andar pelas cidades. Não poderia ir nesse momento ao governo, não por qualquer outra razão, mas justamente por ter que percorrer as cidades e fazer a cada dia o fortalecimento da pré-candidatura ao Senado Federal. Como é que o senhor vê essa articulação do presidente para tentar lançar a candidatura de Vitor Hugo aqui em Goiás, né? Ele foi claro, já tinha dito isso na filiação ao PL na semana passada. Nessa semana ele voltou a reforçar o desejo dele pela candidatura de Vitor Hugo. Como é que o senhor vê essa articulação? E apesar de o senhor dizer que as decisões só serão tomadas lá no ano que vem, eu sei que todos os partidos estão conversando, até para que a decisão seja tomada lá na frente, essas conversas iniciam com bastante antecedência. O que o senhor acha desse projeto do presidente Bolsonaro para a candidatura da base dele aqui? Cileide, eu acredito que é completamente legítimo, válido eles buscarem estar posicionando uma candidatura. Respeito o deputado federal Vitor Hugo, mas acredito que política se faz fazendo política. Então, esse episódio deixa também um aprendizado que a política se agrega às pessoas, se agregam os grupos políticos. Portanto, foi uma oportunidade, inclusive, do próprio deputado federal Vitor Hugo, de ter agregado outros, pelo menos na tentativa ou na perspectiva de ser apoiado em 2022, de ser agregador para que pudesse aglutinar e, é claro, fortalecer a sua pré-candidatura. Rubens. Baldi, uma outra questão aqui que tem sido abordada nesses últimos dias é em relação à chapa majoritária em torno do governador Ronaldo Caiado, né? Ele deve ser candidato à reeleição e já anunciou o nome de Daniel Vilela para vice. E desde a última semana a gente tem visto algumas lideranças da base do governo pedindo, né, defendendo uma troca desse nome, a saída de Daniel Vilela e a possível escolha da filha de Iris Rezende, Ana Paula Rezende. Ela ontem deu uma declaração ao Popular dizendo que não se vê como política, né, negando essa possibilidade. Mas e a troca? O senhor avalia como um integrante da base do governo, presidente do partido na base do governador Ronaldo Caiado, que essa troca seria interessante até as convenções lá em julho? Rubens, respeito bastante a Ana Paula, né, filha do
saudoso prefeito, governador, ministro Iris Rezende. É uma decisão de cunho pessoal que ela deverá tomar. E, nesse momento, eu aqui reitero a defesa, né, pela pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela. O Daniel foi responsável pela reaproximação do Partido Progressista com o governador Ronaldo Caiado e o que desencadeou na própria nomeação do secretário de Estado de Indústria e Comércio, Joel Praga, para que pudéssemos ter um integrante do partido, né, que foi ali fortalecido pelos membros do partido, né, sejam deputados federais, sejam próprios prefeitos, como o prefeito Roberto Naves, para que pudesse estar junto do governo novamente. Portanto, aqui eu coloco meu apoio ao nome do Daniel como pré-candidato, assim como definiu o governador Ronaldo Caiado, tem todo o direito, independente se nós formos estar na chapa com o governador ou se não estivermos por decisão, né, de que for tomada em julho do ano que vem, mas o Daniel tem sim o meu apoio, o meu respeito pelo trabalho político, e é claro que nós temos que olhar a cada momento, cada circunstância. A política é dinâmica e as decisões que foram tomadas em outros momentos, elas não podem ser colocadas, obviamente, neste momento, nesse quadro eleitoral, sobretudo aonde um pré-candidato tem o seu objetivo de conquistar, de ter êxito, de ter sucesso na reeleição. Numa entrevista anterior, Baldi, o senhor disse aqui que a escolha por Caiado de Daniel na vice, ela abria feridas na base do governo. Essas feridas parecem continuar abertas depois das declarações aí de Renato de Castro, de Goianésia e de Vanderlan Cardoso aqui a Sagres. Como é que a senhora avalia agora essas feridas, hein? Elas são pontuais, estão cicatrizando, seguem abertas? Como é que a senhora avalia isso? Bem, Rubens, eu não fui abordado ou abordei nenhum dessas pessoas que têm essas cicatrizes para serem curadas. O senador Vanderlan, quando o PP integrou o governo em 2019, ele deixou o partido por estarmos aliados do governador Ronaldo Caiado. Portanto, eu não sei se ele pode discutir essa questão de estar na base do governador ou não, com toda essa legitimidade. E todos os outros, é claro, que passaram, como o Renato de Castro, que passou pela dificuldade que passou, né, no ano de 2020, mas eu creio que a antecipação ela foi saudável nesse aspecto. Do ponto de vista político, foi surpreendente, mas do ponto de vista desses pontos que precisam ser discutidos e essas cicatrizes que precisam ser curadas, aí o tempo será possível, será necessário para que essas discussões possam ser desencadeadas. Eu respeito, não tenho envolvimento algum com esses problemas que foram entre o Renato e entre todos os membros, Adib Elias, enfim, mas é o que eu digo a você, que eu respeito e apoio a decisão de que o Daniel foi escolhido como vice na pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado, porque é uma decisão pessoal de um candidato à reeleição, e o Daniel é presidente de um partido que é um dos mais tradicionais do nosso estado de Goiás. É isso, Baldi. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço ao senhor e até uma próxima. Já estamos aqui no final do ano, já estamos em dezembro, então Feliz Natal e um bom 2022 também, Baldi. Até. Eu que te agradeço, Rubens, agradeço a Cileide, agradeço a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Sagres, pela oportunidade de participar aqui com vocês, aqueles que ouviram aqui por todo o tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Desejar àqueles, ou a você, Rubens, a Cileide, a todos aqueles ouvintes que não tivermos a oportunidade de falar novamente, um Feliz Natal. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e um excelente dia a todos. Obrigado. Baldi, Alexandre Baldi conversando conosco, o presidente do Progressistas aqui em Goiás, é pré-candidato ao Senado, falando sobre o cenário político em Goiás e também nacional. Destaque a íntegra da conversa no nosso portal sagresonline.com.br.